Vamos dar sequência na nossa Lesson 8. Ontem nós terminamos os adverbs. Fizemos o practice, né? Fizemos o practice dos adverbs. Bem bonitinho, ó. Terminamos com essa frase aqui, né? I have a test. I have a test tomorrow, so I can't talk to you now. Ó, o so é que a gente estava treinando então, né? Bem bonitinho ali os advérbios. Vamos fechar e vamos começar. O teacher já deu até uma espiadinha no conteúdo com vocês ontem, que é esse material aqui, ó, pronomes, né? Pronomes indefinidos. Repitam lá depois do teacher, ó. Everything, everything, something, anything. Mais uma vez o anything. E por último, nothing. Então temos aqui, mais uma vez, everything, something, anything. De novo, anything. E por último, nothing. Muito bem, agora você vai me dizer o que significa everything. Coloca lá para mim o significado da palavra everything. Valendo. Coloca lá bonitinho o significado de everything. Everything significa tudo. Tudo, todas as coisas. Aqui, ó. Every é tudo. Todos, todas. Thing, coisa. Todas as coisas é tudo. Ou seja, eu estou generalizando. A palavra é global, vamos dizer assim. Que abocanha tudo sem especificar o que. Everything significa tudo. Something. Esse não tem regra. Tudo é tudo, tá, gente? A gente não vai falar do all hoje, tá? All significa todo, toda, inteiro, inteira, todos. Mas a gente não vai trabalhar isso. A gente vai trabalhar o everything. O que significa everything? Tudo. Beleza? Então, o próximo é something. O que significa something? Algo ou alguma coisa, desde que a frase seja positiva. Algo, alguma coisa, desde que a frase seja positiva. Então, sem falar de exceções. Olha aqui, ó, frase positiva. Something tem o significado de algo, alguma coisa. Repete depois do teacher aqui, ó. I have something to do tonight. De novo, I have something to do tonight. Por que você colocou o something nessa frase? Porque você queria dizer algo, alguma coisa. E a frase é positiva. Então, se você queria dizer algo ou alguma coisa e a frase é positiva, esta é a opção correta. Tá bom? Vamos continuar. Agora, eu quero que você me diga... eu coloquei duas vezes o anything aqui. Eu coloquei o anything dobrado porque a gente tem duas vezes o significado deles em situações distintas. Anything pode significar algo, alguma coisa, ou seja, é a mesma tradução do something, só que daí vai mudar a estrutura da frase. O algo, alguma coisa, aqui vai ser em perguntas, ó, presta atenção. Algo, alguma coisa na pergunta, aí você não vai usar o something, você vai usar o anything, ó. Do you have anything to do tonight? Do you have anything to do tonight? Você vai usar o anything no sentido de algo, alguma coisa também. Por que, teacher, que aqui mudou? Porque é pergunta. Something, algo, alguma coisa. Se a frase for o quê? Ó, vou abrir ele de novo, presta atenção. Something, se for algo, alguma coisa, com a frase positiva. Você está prestando atenção? Daqui a pouco vem todas as mesmas perguntas. Né? Você fica olhando aí para a parede, olha pela janela, ó, tem um mosquitinho ali no canto, aí você já se distrai com o mosquitinho que tem no canto. Fica aqui, focado, vai, presta atenção no que o teacher está explicando. Quer dizer a mesma coisa, cara. Algo, alguma coisa, frase positiva, something. Algo, alguma coisa, frase interrogativa, anything. Pronto, é isso. E eu não estou falando das exceções. Eu sei que no domingo, quando a gente fez a revisão, o teacher foi além. Eu dei um passo a mais. Eu fui, né? Eu passei algumas exceções. Eu não estou tratando exceções hoje. Eu estou tratando. Oi, Jorgeli, e aí, como é que você tá? Good afternoon, how are you? E como está o nosso queridíssimo... Como é que é o apelido que a gente chamava ele? Ah, esqueci. Como é que tá o João, cara? Como é que tá o João? Manda um abraço pro João, tá? Jorgiele faz parte missionária, Jorgiele. Saudade de vocês também. Vamos lá? Então, ó, positive. Você vai usar algo, alguma coisa na frase positiva, something. Você vai usar algo, alguma coisa na frase interrogativa, anything. Beleza?
Agora, você vai usar o anything também em frases negativas, quando você tiver um auxiliar negativo, tipo o don't, o doesn't, o didn't, ou seja, quando você tiver uma negação na frase, aí você encaixa o anything no sentido de nada, ou seja, o anything vai ter esse significado de nada, nada, quando você já tiver uma negação na frase. Então repete bonitinho ali, ó. I don't have anything to do tonight. Bem literal, ó. Eu não tenho nada, ou seja, você tem o não aqui, ó. Você tem o auxiliar negativo ali, ó, o don't. Poderia ser o doesn't, poderia ser o didn't, ou seja, tem que ter um auxiliar negativo e aí você consegue encaixar o anything. Eu não tenho nada para fazer hoje à noite. Vou repetir de novo, ó. Something, algo, alguma coisa. Positivo. Anything, algo, alguma coisa. Pergunta. De novo, anything. Nada. Quando a frase já é negativa, ou seja, já tem um auxiliar negativo. Tá, teacher, mas e o nothing? O que significa o nothing? O nothing também significa nada. Nothing também quer dizer nada. Só que, para você poder usar o nothing, você não pode ter aquele auxiliar negativo ali, o don't e o doesn't. Por quê, teacher? Porque o nothing, ele carrega nele próprio uma negação. Ó, presta atenção, ele já tem um no grudado nele ali, ó. É como se ele próprio já carregasse uma estrutura negativa, tá bom? Então, se ele já carrega uma estrutura negativa nele próprio, ele não pode ter uma outra negação na frase. Ou seja, o don't, o doesn't, o didn't não pode aparecer. Tá, teacher, dá um exemplo. Óbvio, vou dar um exemplo. A mesma frase, o sentido é idêntico. Ó, I don't have anything to do tonight. Eu tiro aquele don't, ó, eu tiro o don't, e aí sim eu encaixo, aí sim eu consigo encaixar o nothing. E vai traduzir como? Vai traduzir igual a de cima, gente. A mesma tradução. Eu não tenho nada para fazer. Eu não tenho nada para fazer. Você não vai traduzir eu tenho nada para fazer, não faz sentido. É como se você tivesse o don't aqui, ó. Faz de conta que você tem o don't ali, mas ele não tá na real ali, né? Você imagina que tem uma negação ali, mas na real não tem. Por quê, teacher? Para poder usar o nothing. Não dá para ter duas negações na mesma frase. Por isso que você vai colocar o nothing e não vai aparecer o don't, não vai aparecer o doesn't. Tá bom? Você coloca só o verbo positivo, ó. I have nothing. I have nothing to do tonight. Ou seja, a estrutura vai ficar positiva, mas o sentido é negativo por causa do nothing. Você entendeu? Você entendeu? Então vou repassar rapidinho de novo, ó. Something, frase positiva. I have something to do tonight. Eu tenho algo para fazer hoje à noite. Positivo. Pergunta, anything, mesma tradução. Você tem algo, alguma coisa para fazer hoje à noite? Aí tem que mudar para anything. Negativa, quando você tem o auxiliar presente, ou seja, tem o don't, tem o doesn't, também tem que ser o anything. E aí ele passa a ter a tradução nada. Eu não tenho nada para fazer hoje à noite. Mas, se você fizer questão de usar o nothing, porque é bastante utilizado, inclusive, é a opção de preferência dos nativos, tá? É usar o nothing. Basta excluir a negação da frase. Tira o don't, tira o doesn't. O que não pode acontecer é ter uma negação dupla. Usar o auxiliar negativo e querer encaixar o nothing na mesma frase. Aí vai estar errado. Aí vai estar errado. Se você puser o auxiliar negativo, você automaticamente não poderá usar o nothing. Como aqui eu estou dizendo que você quer usar o nothing, então você faz o contrário. Você tira o auxiliar negativo e aí sim está tudo certo. Você entendeu? Fala lá para mim se você entendeu isso aqui. Fala lá para mim se fez sentido essa explicação e se você entendeu. Coloca lá. Ok, teacher. I understand. Ok, teacher. I got it. Ok, teacher. Yes. Está claro. Entender é uma coisa. Se você vai lembrar ou não depois, depende do quanto você vai exercitar isso, quanto você vai reter essa informação a partir do treino. Entendeu? Exatamente, Marquinhos. O quanto você vai reter isso na sua mente vai depender o que você vai fazer com essa informação a partir daqui. O que você faz com essa informação a partir daqui para que você não esqueça? Adivinhe. O que é que você vai precisar fazer
a partir de agora, que você já entendeu a regra, para que você não esqueça, para não chegar amanhã você já confunda tudo, para chegar depois de amanhã você já não lembrar mais. Exatamente, vocês têm que treinar, vocês têm que praticar. Então eu vou dar aqui já uma boa parcela de treino para já, né, entrar nesse ritmo de prática aí. Vamos começar falando do algo, alguma coisa positivo. Olha aqui, ó. Algo, alguma coisa positivo, qual que era mesmo? Something. Então escreve a frase. Eles precisam comprar algo para seus pais. Coloca lá bonitinho. Eles precisam comprar algo para seus pais. Frase positiva. Olha lá, qual que é a opção positiva lá, ó. Não esquece, gente. Qual que é a opção positiva? Hã? Qual que é a opção? É o something. Aqui, ó. Positivo é o something. Ok? Então, escreve direitinho. Frase completa agora, vai. Eles precisam comprar algo para seus pais. Ontem o chat estava travado, não deixava ninguém escrever nada praticamente em inglês, né? Só os outros comentários que estavam subindo. Vamos ver se hoje ele libera aí. A Mari já acertou. O Darcy também. Guilherme também. Jailane também. Tá fácil, né? Ficou fácil. Depois da explicação ali você já sacou que é a opção something. Então não tem como errar essa. Vai. They need to buy something for their parents. Teacher, por que é their? Porque os pais são deles, uai. They need to buy something for their parents. They need to buy something, é o que a gente está treinando, for their parents. Algo, alguma coisa positivo. Vamos mais uma. Agora é pergunta, hein? Presta atenção, presta atenção. Eles precisam comprar algo para seus pais? Gente, a frase é idêntica à anterior, só que agora é pergunta. Então, além de fazer a estrutura de pergunta aqui na frente, você vai usar o do they, ainda tem que trocar aqui no meio o pronome, não esquece. Na pergunta você não coloca something, você coloca o quê? Ali, ó, vamos voltar aqui em cima. Quando for interrogativa, olha aqui, ó, interrogativa, você vai usar o quê? Você vai usar o anything. Entendeu? Então, você vai fazer a estrutura de pergunta, mas tem que trocar o pronome. Tem que trocar o pronome. Todo mundo acertando? Então, tá bom. Vamos lá. Gabarito na tela. A frase é praticamente idêntica à anterior, só que agora, como é pergunta, tem auxiliar de pergunta aqui, ó. Do they need? E o pronome mudou para anything. Do they need to buy anything for their parents? Do they need to buy anything for their parents? Excelente. Agora, a gente vai fazer duas vezes a frase, tá? A gente vai fazer duas vezes a mesma frase negativa. A primeira, a gente vai dar ênfase ao auxiliar negativo. Eu quero que você coloque o auxiliar negativo, o não. Ou seja, você vai colocar aqui o don't. Você vai colocar aqui o don't. Você quer fazer a estrutura negativa com o auxiliar negativo. Obviamente, esse nada aqui na frente vai ter que ser qual das opções? Quando você tem, ó, negativa, frase negativa, com o auxiliar negativo presente na frase. Como que vai ficar? Hein? Você vai colocar o don't, e aí esse nada aqui vai ser o anything. Exatamente assim que funciona. Quando você faz questão de colocar o auxiliar negativo, o don't, o doesn't, o didn't, aí a palavra nada necessariamente tem que ser o anything. Olha aqui, ó. Você fez questão de colocar o auxiliar negativo. Nada é o anything. They don't need to buy anything. They don't need to buy anything for their parents. Só que agora a gente vai mudar. Agora a gente vai mudar. Você vai fazer questão de colocar o nothing. Aqui, ó. Deixei ele caixa alta, grandão aqui, ó. Agora você vai fazer questão de colocar na frase o nothing. Para você poder usar o nothing, o que você vai fazer? Você vai eliminar aquele não lá do início da frase. Você elimina o auxiliar negativo e aí sim você pode encaixar o nothing. Faz de novo essa frase aqui, então, ó. O significado é idêntico à frase anterior, só que agora você vai dar ênfase ao uso do nothing. Como fica então a frase? Eles não precisam comprar de nada sem o auxiliar negativo. Isso aí, gente. Muito bem. Por quê, teacher? Porque agora você faz questão de usar o nothing. Basta eliminar
o auxiliar negativo. Ficou fácil, hein? Ficou fácil, ó. Usou o nothing, tirou aquele don't lá da frente. Entendeu? É isso, cara. Não tem muito segredo, não. E vai seguir nesse padrão aqui eternamente, tá bom? Não tem muito segredo, não tem muito para onde fugir. É isso. They need to buy nothing for their parents. De novo, they need to buy nothing for their parents. Aí você fez questão de usar o nothing, tira o auxiliar negativo. É isso. Vamos mais uma rodada? Vamos de novo, ó. Frase positiva. Coloca lá alguma coisa na frase positiva. Qual que é a opção correta? Escreve bonitinho lá. Ela sabe alguma coisa sobre isso. Vai. Ela sabe. Positivo. Então, algo, alguma coisa. Qual que vai ser a alternativa? Vai ser o something, exatamente. Então, conjuga o verbo bonitinho na terceira pessoa, valendo. Ela sabe alguma coisa sobre isso. Isso, muito bem. Quase todos acertando, a maioria de vocês acertou, né? Quem errou na real ali é porque esqueceu do Szinho, né, Vini Santana? Esqueceu do S da terceira pessoa, mas o resto estava quase 100%, por causa disso é que não ficou 100%. She knows something. She knows something about it. Ou she knows something about that. De novo, she knows something about it. Ou she knows something about that. Frase positiva, o uso do something. Muito bom, muito bem. Pergunta. Então, o it e o that dá na mesma, tá, Mari? O it e o that dá na mesma. Só o this que não, né? A gente já viu que o this teria que estar escrito assim, ó. Isto. Perto de quem fala, teria que estar escrito assim, ó. Isto. Daí tá errado. Mas como tá escrito isso, com 2 S, aí pode ser it ou that, tanto faz. Pergunta agora. Ela sabe alguma coisa sobre isso? Isso. Como que fica? Pergunta, gente. Não vai colocar something na pergunta, faz favor. Concentra. Na pergunta tem que mudar. Ó, já veio errado ali, ó, Guilherme. Não prestou atenção, Guilherme. Tô explicando desde o início que na pergunta tem que mudar o pronome, cara. Concentra. Então, se é pergunta, esse algo, alguma coisa, tem que ser o que mesmo? O anything. Olha aqui, ó. Does she know anything about that? Does she know anything about that? Se você está fazendo uma pergunta, né? Tá usando o auxiliar de pergunta, aí você tira o S do verbo, né? Então, e coloca o pronome adequado para a pergunta. Algo, alguma coisa na pergunta vai ser o quê? Anything. Então, does she know anything about that? Forma negativa, ela não sabe nada sobre isso. E aí você vai fazer questão de colocar o doesn't. Por isso que eu coloquei em caixa alta ali, ó. Ela não sabe nada sobre isso. Se você faz questão de colocar o auxiliar negativo, só tem uma alternativa para dizer nada, que é o anything. Quando tem auxiliar negativo, o nada só tem uma alternativa, que é o anything. Escreve lá. Você está entendendo? Por que a gente está sendo repetitivo aqui? Justamente para você gravar na cacholinha essa sequência. Something é positivo, anything é pergunta, anything é negação com auxiliar e nothing é negação sem auxiliar. Ficou fácil, não ficou? Então vamos lá. Uma gripezinha. Então, tá usando o auxiliar negativo. A palavra nada vai ser o anything. Então fala ali, ó. She doesn't know anything about that. She doesn't know anything about that. A mesma estrutura, ou seja, querendo dizer igual, ó. A frase anterior é ela não sabe nada sobre isso. Agora você vai dizer o quê? Ela não sabe nada sobre isso. Só que agora a tua ênfase vai ser no nada. Agora você vai fazer questão de colocar o... Exatamente, o nothing. Agora eu quero que você coloque o nothing. Para isso, não existe negação dupla na mesma frase. Então você vai ter que excluir o doesn't. Isso aí, Pedro. Boa. Isso, Ruth. Muito bem. Isso, Ana. Ó, vocês entenderam, né? Eu percebi que vocês entenderam de verdade. Só que daí, o que acontece? Quando você tira o doesn't, você tem que colocar o Szinho de volta no verbo, porque daí ele volta a ser terceira pessoa do singular, entendeu? Aí volta a ser
Então, na hora de usar, pode escolher exatamente. A opção é sua. A opção é sua. Pode usar um, pode usar o outro, que ambos estão corretos. O que não pode é misturar as coisas, né? She knows. Ó, daí, como você tirou doesn't, tem que devolver o Szinho aqui, ó. She knows nothing about that. De novo. She knows nothing about that. Hello, Rosie. Good afternoon. She knows nothing about that. Isso aí. E quando eu digo que não pode misturar, é colocar o auxiliar negativo e colocar o nothing, ou não colocar o auxiliar negativo e querer usar o anything. Aí não dá. Ou seja, tem que organizar direitinho aí na sua mente. Vamos fazer mais uma rodada, que daí vai cair a ficha, finalmente. Assim, ó, vai tipo, tchum. Agora eu entendi, teacher, finalmente. Vamos uma frase positiva de novo. Ah, não, acabou. Não, vou fazer mais uma rodada, Vamos fazer mais uma rodada aqui com vocês, ó. Eu preciso comprar algo. Comprar eu já usei, deixa eu mudar. Eu preciso encontrar algo para ler. Pronto. Vai lá. Eu preciso encontrar algo para ler. Frase positiva. Escreve lá no chat. Escreve lá bonitinho. Isso, ficou fácil, né? I need to find something to read. Molezinha. Aí você vai transformar isso aqui em pergunta. Qual que é a pergunta? Você precisa encontrar algo para ler? Nem vou escrever em português, vou fazer direto. Ó. Você precisa, você só coloca lá no chat agora no formato de pergunta. Você precisa encontrar algo para ler? Como é que fica? Faz a pergunta agora, gente. Você precisa. Isso aí, Guilherme. Isso, beleza. Então vamos lá. Do you need to find? Aí vai ter que mudar, ó. Anything to read. Interrogativa. Anything to read. Ficou formato de pergunta, né? Pergunta. Agora você vai fazer uma negação, eu vou chamar de negação normal. O que seria uma negação normal? Onde aparece o auxiliar negativo, onde tem auxiliar negativo. Coloca lá. Eu não preciso encontrar nada para ler. Eu não, agora eu vou dar ênfase no não. Eu quero que você coloque o don't. Eu não preciso encontrar nada para ler. Valendo. Então foi aqui, ó, positiva. Foi a pergunta. Agora eu quero uma negação normal. O que é a negação normal? Com a presença do auxiliar. Então, I don't need to find anything to read. Então, você usou o don't. Por causa disso, você coloca anything no sentido de nada. Agora, você já sabe que existe uma alternativa. Você vai dizer exatamente a mesma coisa, o mesmo sentido, só que você vai usar o nothing. E para poder usar o nothing, automaticamente você elimina o auxiliar negativo. Então agora você vai dar ênfase no nothing. I need, eu sei que fica esquisitinho, é que você não está acostumado a usar assim. I need to find nothing to read. Ai, teacher, fica esquisito. É diferente da nossa estrutura, né? É diferente da nossa estrutura em português, por isso que você está achando esquisitinho aí. Mas está corretíssimo, está corretíssimo. Então eu vou ler com vocês de novo, ó. I need to find something to read. É uma frase positiva, por isso usou something. Do you need to buy anything to read? Aí você coloca o anything por ser pergunta. I don't need to find anything. Não precisa encontrar nada, você tem o auxiliar negativo. Então, se você tem o auxiliar negativo, o correto é anything. E deixa eu dar uma esticadinha aqui para caber tudo na mesma linha. E I need to find nothing. Ou seja, você fez questão de encaixar o nothing, certo? E aí tira o auxiliar negativo. Ficou bom? Ficou tranquilo? Você entendeu? Sim ou não? Você entendeu? Tá claro isso? Vai lembrar? Bom, se você vai lembrar ou não, depende, né? Depende. Pode ser que amanhã, pode ser que semana que vem, pode ser que daqui a algum tempo você esqueça dessas regrinhas. Sabe por quê?
porque vai depender muito do quanto você treinar isso, né? Então, meu conselho para você é: faz sozinho uma sequência de 4 frases, uma positiva, uma pergunta, uma negação normal e uma negação usando nothing. Pronto, aí você consegue se organizar e vai fixar bem, tá bom? Quer mais uma rodada? Eu poderia parar já, né? Mas eu vou fazer mais uma rodada, vou entregar mais um pouquinho aqui, ó. Há algo sobre a mesa. Há algo sobre a mesa. Escreve lá. Há, do verbo haver. Bem curtinha a frase. Há algo sobre a mesa. Éder, pegou com o bonde andando, mas da boa, né? Você já conhecia. No fim de semana, no domingo, a gente falou disso aqui bastante também, né? Então você que já tá lá na frente, né? Já tá indo pro terceiro módulo, né, Éder? Aí é de boa, né? Você já entende dos Paranauê aqui, né? There is something on the table. There is something on the table. Aí você vai transformar essa frase agora aqui em pergunta. Transforma essa frase em pergunta. Há algo sobre a mesa? Há algo sobre a mesa? Pergunta, pergunta. Isso, Ruth. Ó, para fazer pergunta basta você inverter, coloca o is para frente, ali, ó. Is there, e aí tem que mudar, né? Aí tem que mudar. Muda para anything. Is there anything on the table? Is there anything on the table? Damassi, adoro as perguntas do Damassi. Não pode, Damassi. Só vou falar isso. Ó, Tite, explica direito. Deixa eu terminar aqui que eu já te respondo direito. Agora, você vai fazer uma frase negativa normal. O que é uma negação normal? Uma negação normal é colocar o verbo negativo. Ou seja, você vai colocar o is na forma negativa. Como é que fica o is na forma negativa? Isn't, why? Ó, there isn't. Isso, ó. There isn't anything on the table. There isn't, ó. Você colocou aqui, ó. Negação, ó. There isn't anything, portanto, on the table. Tá, teacher, mas agora eu quero usar o nothing, porque eu acho chique, eu acho legal. Para você poder usar o nothing, basta tirar a negação. Vai ficar assim, ó. There is nothing on the table. Isso aqui, cara, eles usam... Vou contar para vocês. Essa última estrutura com o nothing é sempre a preferida deles, dos nativos. É sempre a preferida. Não estou dizendo que é a única. Não quer dizer que eles nunca usem a frase anterior. Claro que eles usam a frase anterior, mas a preferida deles é essa última opção. There's nothing on the table. There's nothing on the table. Aqui em cima. I need to find nothing to read. É sempre essa... Por quê? Porque é mais curtinha, mais objetiva. Para eles faz sentido usar essa última opção sempre. Entendeu? Tranquilo? Podemos avançar? Dá um joinha aí que o teacher avança o conteúdo. Agora, é tipo quando a gente fala, tem nada. É isso, Guilherme? Claro. Eu amo ir pro Nordeste. Amo, de verdade. Já fui algumas vezes. E eu adoro, assim, quando eu tô conversando com alguém do Nordeste, vocês que são do Nordeste, vocês vão concordar comigo, talvez, né? Ou me corrijam se eu estiver errado. Que o nordestino, ele fala assim, ó, quero não. Amo, cara, amo de paixão. Quero não, posso não. Ou seja, começa afirmando, depois fala a negação, cara. Amo, amo. Eu volto falando assim. Quando eu viajo pro Nordeste, fico lá uma semaninha e eu volto falando desse jeito. Quero não, posso não, sei não. Cara, adoro, amo. Aqui no Sul a gente não faz isso, gente. Aqui no Sul a gente não faz isso. Então... É maravilhoso, maravilhoso. Falo não, quero não, posso não, sei não. É essa lógica, é essa lógica. Tá bom? Vamos lá. Vou não, exatamente. Vamos continuar? Vamos continuar. Agora a gente vai falar sobre essa palavrinha aqui, ó. Tudo. Tudo em inglês. Você já viu que lá em cima... aqui no Sul a gente fala... a estrutura anterior. Eu não quero, eu não sei, eu não posso. Coloca o não na frente. Não posso, não sei, não vou. Lá, né? É só inverter, gente. Se você tem o hábito de falar quero não, aqui a gente fala não quero. Posso não, não posso. Ou seja, aqui a gente coloca o não na frente. Só isso. Vamos lá. Eu sei tudo sobre você. Escreve bonitinho.
Ah, eu tinha que responder o Damassi. Desculpa aí, Damassi. Já volto na frase lá para te responder. Desculpa. Esqueci de falar do above. I know everything about you. I know everything about you. Fala de novo. I know everything about you. Tem umas musiquinhas, né? Eu amo tudo sobre você, eu gosto de tudo sobre... I love everything about you, I know everything about you, sei lá. Tem umas musiquinhas que falam esse everything about you. Muito bem, essa tava fácil, vamos pra próxima. Bryan Adams? Não sei. Eu posso entender tudo o que você diz. Aí o verbo dizer, como oficialmente a gente ainda não viu, coloquei lá no final. Eu posso entender tudo o que você diz. Tudo o que você diz. Ou tudo, não é o que não, é tudo que mesmo, desculpa. Deixa eu voltar ali, não é tudo o que, é tudo que. Não, volta. Não é o que, é que, de ligação apenas. Não é o que, foi mal aí. Esse que ali de ligação, teacher. MindMeister não está deixando o teacher mexer na frase, mas vocês estão acertando, então tá bom. Ó, esse o aqui não tem, peraí. Aí, volta o certo. I can understand. Tanto faz, esse que é opcional, Guilherme. Esse que de ligação é opcional, ele é facultativo. Entendeu? Facultativo. Que de ligação nesta frase é facultativo. Então, se você puser, está ok. Se você deixar fora, também está ok. Mas tem que ser o that, tá, Marta? O teacher que induziu ao erro. Eu coloquei o que ali, mas não é o que. É que de ligação. Do you not? Foi there isn't. Queria saber por que não usou do. Ah, tá, Mari. Porque a estrutura não permite. Já vou falar sobre isso também rapidinho aqui. Pera aí. Vamos reforçar essa última aqui. Tenho duas pendências, então, uma contigo e uma com o Damassi. I can understand everything that you say. Ó, coloquei o that entre parênteses, porque ele é opcional. Se você puser, tá certo. Se você tirar, também tá certo. I can understand everything you say. I can understand everything that you say. Tá bom? Ou uma ou outra. Então, vou responder primeiro do Damassi, que tá mais tempo ali esperando. A pergunta do Damassi era se poderia colocar above the table. Ô, Damassi, teu inglês é muito avançado para você errar esse tipo de coisa, amiguinho. There is something above the table. E versus there is something on the table. Qual que é a diferença? Eu vou te explicar. Ó, peraí. Imagine que este objeto aqui seja... Isso aqui, ó. Este objeto aqui, a minha Bíblia Sagrada, seja a mesa. Tá vendo isso aqui? Quando eu falo que há algo... Ó, há algo sobre e eu uso on. Tá vendo bonitinho aqui, ó? Quando tá em contato com a superfície, ó. Imagina que isso aqui é a mesa e isso aqui é algo que está sobre a mesa, em contato com a superfície. Ó. Aí a preposição é on the table, on, certo? E o above ele teria que estar assim, ó, teria que estar nessa posição, ou seja, acima da mesa, mas sem fazer contato com a superfície, acima da mesa. Imagina que isso aqui é a mesa e esse algo estaria acima da mesa sem fazer contato, certo? Ou ainda, imagina que aqui está a mesa e aqui está o objeto. Ele continua acima da mesa. Por quê? Porque o above, ele fala de nível, acima, no sentido de nível, e não em contato com uma superfície. Entendeu, Damassi? O lustre, exatamente, o lustre está acima da mesa, mas ele não precisa estar diretamente em cima da mesa. Ele pode estar
deslocado em relação à mesa, mas ele continua estando num nível superior, num nível acima, tá bom? Ele não precisa estar um diretamente acima do outro aqui, ó. Ele pode estar assim, um está aqui, o outro está aqui. Ainda assim, você poderia usar o above. Você entendeu? Você entendeu? Agora vou responder a dúvida da Mari. Mari, vem cá. There is. Toda vez que você tem o verbo to be envolvido numa estrutura, é o verbo aqui em questão, a forma negativa quem faz é o próprio verbo to be, ou seja, a negação there isn't, ele próprio faz a negação. E para fazer pergunta, ele próprio também. Então, quando você está com o verbo to be envolvido aqui, né? E a estrutura do haver existir, ele existe com a presença do verbo to be, o próprio verbo to be se transforma em negação e o próprio verbo to be faz a pergunta fazendo a inversão. Então, ele não permite auxiliares. Ele não permite os auxiliares do do, ou o does, ou o did, tá bom? Então, se você tem o verbo to be envolvido na estrutura, ele próprio faz negação, ele próprio faz a pergunta, ou seja, você não pode acrescentar auxiliares juntamente. Ele próprio dá conta do serviço, tá bom? Então, você não coloca do, você não coloca does para fazer a pergunta, basta fazer a inversão da estrutura. O is pula para frente e já é indicativo de pergunta, tá bom, Mari? Coloca lá um joinha que você captou essa. Você entendeu? Anotou lá bonitinho? Show de bola. Damassi tá aí ainda? Você entendeu, Damassi, a diferença? Tá de boa? Tá tranquilo? Tá tranquilo mesmo? Tá favorável? Então tá bom. Vamos para as duas últimas frasezinhas aqui deste practice. Se der tempo, o teacher ainda dá uma espiada nas expressões, que daí amanhã só fica o treino, né? Hello, Ana. Good afternoon, Ana Cavalcante. Tudo que eu faço... Essa aqui é Bryan Adams. Isso aqui é Bryan Adams. Quem que falou antes do Bryan Adams foi o Vini Santana. Essa frase aqui é do Bryan Adams. Tudo que eu faço por você. Tudo que eu faço por você. Isso é antiga, cara. Bryan Adams, lá da década de 80, eu acho. Escreve lá. Tudo o que eu faço por você. Conhece Bryan Adams? Então, bem romantiquinha a música assim, ó. Cara, se você espremer, escorre mel, de tão açucarada que é o negócio. Look into my eyes, you will find there's nothing there to hide. Acho que é assim. Take me as I am, take my... Não canta, teacher, que vai travar o negócio. Desculpa aí, gente, não me contive. É que a música é fofinha. Vamos só para a parte que interessa. Daí ele canta: tudo que eu faço isso por você. Everything I do it for you. Cantando, teacher. Everything I do it for you. Eu sei que eu tenho alguns alunos aí que são cantores, deve sangrar o ouvido, né? Deve sangrar o ouvido quando o teacher se mete a cantar desse jeito. Que horror, teacher! Que horror, rapaz! Para com isso, ensina inglês você ganha mais. Eu sei que tem alguns alunos aí que cantam bem. Rapaz, vergonha alheia. Vergonha alheia, né? Ficaram vermelho pelo teacher, que eu percebi daqui que vocês ficaram com vergonha. Vergonha alheia o nome disso. Everything I do it for you. Tudo que eu faço por você. Parece aquelas letras de rádio, né? Everything I do, tudo que eu faço. I do it for you. Eu faço por você. Não tem aquelas locução de rádio assim que eles vão traduzindo? Tipo, a música vai passando e eles vão traduzindo a letra assim com aquela voz melódica. Tudo o que eu faço por você. Não tem? Rapaz, não é da tua época? Será que ainda existe essa parada aí nas rádios? Eu não ouço rádio mais, não sei. Mas na minha época tinha. Tradução simultânea assim da letra. A música ia tocando e o locutor ia traduzindo ao mesmo tempo. Tem isso ainda, cara? Nunca mais ouvi. Existe nada? Será? Acho que no interior deve ter, hein?
No interior deve ter essas paradas ainda. Muito bom. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Mãe, eu não consigo comer tudo. Desculpa. Cara, eu acho que existe, cara. Eu acho que existe. Eu vou procurar. É péssimo, tá? É horrível, mas é engraçado. Momento romântico na 101.9 AM. Nem é na FM, é madrugada. Madrugada romântica. 101.9 AM. Deve ter, cara. Sério, deve ter. Vamos lá, gente. Última. Mãe, eu não consigo comer tudo. Desculpa. Escreve lá. Bota lá, gente. É engraçado esse negócio. Vamos! Escreve a última, rapaz. Pra gente pular pras expressões já. Tu dormia escutando isso, é, Rafa? Era engraçado, né? Não tá subindo? Ah, agora sim. Vini Santana subiu a frase finalmente. Ô, Vini, quando você usa o verbo poder, poder conseguir, não tem to depois, tá? Não tem to. Ó, aqui em Campos de Goytacazes, Rio de Janeiro, tem esse programa, na rádio 97 FM. Olha aí, ó. E tem que ter aquela voz, assim, né? Tem que ter aquela voz de super romântico. E um oferecimento, né? Joãozinho da esquina oferece para Mariazinha do centro da cidade. Tipo assim, né? A voz aveludada. Bora, gente, chega. Mom, I can't eat everything. Vai lá. Mom, I can't eat everything. Sorry. Ó, quando você usa o can, não pode ter o to depois, tá? Então vai direto, ó. Mom, I can't eat everything. Sorry. Teacher, mas eu coloquei mother. Poderia ser? Claro, poderia ser mother. Óbvio. Mother também, vai. Pode ser cannot? Pode ser cannot também. Várias alternativas, tá vendo? Várias alternativas, ó. Mom, I cannot eat everything. Sorry. Muito bem. Tranquilo aí? Não pode ser excuse me, porque excuse me é tipo com licença. Eu não tô lamentando, tô pedindo licença. Ô, mãe, dá licença. Ô, mãe, não me força a comer. Ó, dá licença, né, mãe? Não faz sentido não, cara. Excuse me é com licença. Nunca faça... Cara, não troque esses negócios aí, tá? Não, Vini, a gente tá treinando everything. Ô, Vini, para com isso, Vini. A gente tá treinando everything. Stop! Ó, imagina você andando na rua, lá em Londres, e aí você esbarra no gringo, e ao invés de pedir desculpa, você fala com licença. Cara, isso é de uma grosseria, rapaz. Isso é de uma grosseria. Você tá andando bonitinho lá em Londres, daí você... Pá, bate no gringo e ainda, ao invés de dizer sinto muito, você, ô, dá licença. Pô, que grosseria, cara. Faz isso não. Faz isso não. É feio, tá? Então, se você misturar o sorry com excuse me, vai dar ruim. Vai dar ruim. Entendeu? Né? Tipo, duas vezes grosso, né? Primeiro porque não prestou atenção, bateu no gringo e ainda sai da frente, dá licença. Calma aí, cara. Não faz isso não. Vamos continuar, gente. Vai dar tempo de dar uma espiadinha nas expressões. Terminamos aqui, ó. Foi bem bacana esse conteúdo aqui, ficou bem compreendido e tal, mas a gente vai avançar. E para amanhã, expressões. Presta atenção que aqui a gente não vai treinar todas elas hoje, porque não vai dar tempo. É o passado do mean, exatamente. Tem vários significados para ele. Um deles é querer dizer. Tem outros significados, obviamente, mas um deles é querer dizer. What do you mean? O que você quer dizer? Repete aqui em voz alta as expressões. Repete bonitinho aqui, ó. I think so. I don't think so. A little of, a little bit of. Vamos de novo? Só leitura, só pronúncia, vai. I think so. I don't think so. A little of, a little bit of. Não, desculpa, a little bit e o último sim, a little bit
of. I think so significa o quê? Coloca lá no chat o significado de I think so. O que quer dizer? Vai. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Por que está aqui como expressão? Porque é muito fácil você errar. Eu acho que sim. É muito fácil você falar um I think yes. Mas eles vão me entender. Mas é horrível, cara. Tá errado. Se eles vão entender ou não vão entender, não importa. Importa que tá errado e o correto é falar I think so. I think so. Eu acho que sim. Não fale I think yes. Se você já soltou um I think yes na sua vida, deleta isso. Deleta. Troca por I think so. Já vi que falarem brasileiro, né? Gringo não vai falar. Você concorda? Você deve ter ouvido algum brasileiro usando isso errado. Ou algum não nativo da língua, um argentino, um paraguaio, um mexicano, sei lá. I don't think so. I don't think so. O que significa I don't think so? Eu acho que não. Por que está como expressão, teacher? Mesma coisa. Se você soltar um I think no, I think not, tá errado, cara. Mas eles vão me entender. Para com esse argumento. Para com esse argumento. Que feio. Aprende certo, cara. Aprende certo e fala certo. Se existe o certo e existe o errado, aprende o certo e fala o certo, poxa. Mas para com esse mais. Tudo tem justificativa. Tudo é relativo, né? Para com essa coisa de tudo é relativo. Né? Para de relativizar tudo. O certo é o certo. Vai. I think so. I don't think so. Pronto. É isso. Quando é que você vai usar esses dois aqui, ó? Na resposta curta. Alguém te pergunta, cara, ela gosta de pizza? Acho que sim. I think so. Ponto. Resposta curta. Ela também gosta de brócolis? Acho que não. I don't think so. Vamos continuar? O que significa a little? A little. Coloca lá no chat o significado de a little. Um pouco, exato. Esse não tem segredo, não. Esse não tem segredo, ó. A little. E aí já está subentendido um pouco de alguma coisa. Se não tivesse o a na frente, se eu falar só o little, aí é o diminutivo, né? Little boy, menininho. Little girl, menininha. Little house, casinha. Mas aqui eu não estou falando disso. Eu estou falando de a little, um pouco de. Um pouco de. A little bit of. O que significa a little bit of? Coloca lá. A little bit of. A little bit of Monica in my life. A little bit of Jessica by my side. A little bit of is what I need. Quem conhece Lou Bega? Quem conhece Lou Bega? A little bit of Monica. A little bit of Jessica. A little bit of... Conhece Lou Bega? Um pouco de. Um pouco de. A little bit of. Um pouquinhozinho. Qual que é a diferença? A little of. Aqui não tinha chegado ainda no a little bit. Desculpa aí, cantei errado. Aqui era... Eu vou dar exemplos depois, tá? Quando que você usa o of, quando que não usa o of. Por que, teacher, que ali em cima não tinha of e agora tem o of? Isso é matéria para amanhã. Não vai dar tempo de eu abrir as explicações agora, tá? A little bit é um pouquinho menos, vamos dizer assim. Um pouquinho menos. Se a little era um pouco, agora a little bit é um menos, é um menozinho. Eu não tô desfocando, Rafa. Tô dando referência. Tô dando referência da música, Rafa. Né? Só a referência para vocês, né? Perceberem que isso que o teacher tá ensinando tá lá, eles usam. A little bit, então, é um pouquinho de, mas também pode ser a little bit of. Então, amanhã eu vou explicar por que aqui, ó, presta atenção. Aqui eu coloquei só a little e já quer dizer um pouco de. Aqui eu coloquei a little of e também é um pouco de. Por quê? Amanhã eu explico isso. Aqui eu coloquei a little bit e é um pouquinho de. E aqui eu coloquei a little bit of e é um pouquinho de. Why, teacher? É tão parecido? Então, amanhã eu dou os exemplos direitinho, ó. Tem explicação aqui, ó. Tem exemplo, tem explicação, tá bom? Amanhã eu falo sobre isso e a gente treina, tá bom? Temos um acordo? Temos um combinado? Então, reta final, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Vou mostrar pra vocês. A gente tá aqui, ó.
quando a gente terminar amanhã de treinar, fazer o practice das expressões, teremos concluído a 8ª lição do check-in, teremos concluído a 8ª lição, a última lição do básico 1. Então, ó, o pessoal da noite concluiu ontem, vocês vão concluir amanhã. Ó, que lindo, maravilhoso, hein? Um conclui o básico 1, o outro conclui o básico 2, e na segunda-feira às 18 horas o teacher começa uma nova geração, a 3ª geração. Amanhã é 12h15, 12h15 amanhã, não esquece. Grava aí, coloca amanhã um pouquinho mais cedo, 15 minutos mais cedo. Por quê? Porque logo em seguida eu tenho um encontro oficial no Meet com os assinantes, com os alunos inscritos, face to face. A gente tem conversação às 13h30, acho que é, né? Então, 12h15, ao vivinho aqui pra gente concluir, e 13h30 temos o Meet. Eu vou postar a agenda do fim de semana, beleza? Então, have a very good afternoon. Tenha uma linda tarde. Have a beautiful, beautiful, blessed afternoon. See you tonight. Pro pessoal da primeira geração, se tudo correr bem, vai ser já direto no YouTube. Não esquece, é direto no YouTube. Eu vou mandar o link no grupo do WhatsApp que o teacher criou. Se você não está no grupo ainda, manda mensagem pro teacher agora, pedindo assim, ó, teacher, link do YouTube. Não esquece, link do YouTube. Você é inscrito, você é matriculado, tá com a sua inscrição ativa, bonitinho, manda mensagem pro teacher inserir você lá. Combinado? Have a very nice day. Bye bye, folks. See you. Thank you very much.